E fui violentada sexualmente por uma pessoa da escola, né? Por alguém que trabalhava ali na escola. Quando você chegou no Japão, você já foi para a escola, colégio brasileiro ou japonês? Eu cheguei e fui pra escola japonesa, né? Fiz a 6ª série na escola japonesa. E aí depois eu iria mudar pro Chugaku, né? E daí mudaria de escola. E como não iria ter brasileiro nessa próxima escola, porque na que eu estava tinha uma amiguinha brasileira que me ajudava, né? Na próxima não teria, então eu fiquei com muito medo. E aí meus pais me deram o direito de escolher se eu gostaria de ir pra uma escola brasileira. E é lógico que eu quis, né? Porque eu tinha medo. E na verdade eu acho que não é uma boa escolha para dar pros filhos, né? Se a gente vai ficar. É verdade. Hoje eu vejo dessa forma, né? Que seria muito bom se eu tivesse continuado. Porque é uma coisa que eu sempre comento aqui, né? Que muitos pais não fazem conscientemente. É lógico que a gente não vai pegar e fazer isso com os filhos da gente de propósito, né? Muitos vêm pro Japão realmente com aquele sonho de voltar pro Brasil, né? Eu quero ir embora, eu só vim fazer alguma coisa aqui, juntar o dinheiro para alguma coisa e depois retornar pro Brasil, né? Mas muitos acabam condenando os filhos à fábrica aqui no Japão. É porque a intenção deles era essa, né? Voltar dentro, acho que de 3 anos, mas foi estendendo e pra mim, hoje, eu vendo assim, foi aí que tudo começou a acontecer, porque foi quando eu fui pra escola brasileira que aconteceu o que hoje eu acabo falando e expondo sobre isso, que foi quando eu tive um dos maiores traumas, porque aconteceu algo muito impactante pra mim na escola brasileira. E então, talvez eu tivesse continuado na escola japonesa, não teria acontecido. Você pode falar sobre isso? O que foi? Porque às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis de falar sobre isso. Eu entrei nesse assunto justamente pra falar, porque eu não vejo problema nisso hoje, né? Quando eu fui pra escola brasileira, eu tinha de 12 para 13 anos. Acabei sendo induzida e fui violentada sexualmente por uma pessoa da escola, né? Por alguém que trabalhava ali na escola. E aí foi que aconteceram muitas situações difíceis para mim ali, porque os donos da escola conseguiram reverter a situação colocando a culpa em mim, né? Numa criança de 12 anos. E aí os pais, que sempre tinham muitas ajudas dessa escola, muitos preferiram acreditar neles. E aí aconteceu tudo o que aconteceu em cima de mim, né? As coisas caíram nas minhas costas, eu fui muito julgada, apontaram muito o dedo pra mim, né? Porque preferiram ouvir pessoas que tinham autoridade, né? E essa escola é em que região? Eu não costumo falar qual escola que é, né? Ainda nunca expus qual escola que é. Eu acho que é melhor não, né? Eu entendo. Porque ainda existe essa escola. Eu entendo, mas deveria. Eu acho que os pais deveriam... Isso daí, assim, eu tenho filhos e se eu soubesse, né, a reputação de uma escola, eu não colocaria meus filhos em risco. Eu sei que pode causar outro... Como houve uma situação, e ó, que eu não sou de pegar, que nem eu falei aqui, eu não sou de pegar e levantar polêmicas, né, nem assuntos desse tipo, mas eu acho que às vezes é um help. Quando as pessoas me perguntam no privado, eu falo. Agora, eu tenho medo de expor e de ser acusada de alguma coisa, né? Sim, não, mesmo tá que seja verdade, mesmo que eu tenha ido na delegacia da parte, eu evito. Não, tá certo. Então, se vocês quiserem saber, manda mensagem no privado. Às vezes é na sua região, né? Porque eu falo que isso infelizmente, tá sujeito em qualquer tipo de escola, né? Não é só o fato de ser uma escola brasileira e tal. Isso pode acontecer em isso depende da pessoa que tá ali, né? Inclusive, hoje eu moro em Hamamatsu, né? Eu já ouvi relato que também teve algo parecido em Hamamatsu, com crianças do Ensino fundamental? Não, as pequenininhas. Do pré-primário? Pré-primário. Então, tem bastante lugar que tem, só que esses assuntos, eles não vazam, né? Sim. É muito difícil vazar. Eu conheço gente que já foi abusada em escola japonesa. Então, está acontecendo, né? Está acontecendo, o pessoal não tá sabendo, não tá vendo, né? No meu caso ali de Chica, todo mundo soube. E como que seus pais reagiram a isso? A minha mãe, ela sempre foi muito atenta. Sempre prestou atenção em muitos detalhes. E ela, de alguma forma, ela percebeu que as coisas não estavam normais. Eu não lembro direito, né? Eu tô contando pela percepção que eu tenho hoje. Você tinha quantos anos na época? Eu acho que eu tinha 12 já. 12. De 12 para 13. Não lembro direito que mês que foi pra lembrar a minha idade ao certo.
quase que acabado de chegar no Japão. Tinha acabado de chegar no Japão, não tinha convívio com pessoas de fora, né? Não tinha convívio com quase ninguém. Então quando eu comecei a entrar nessa escola, eu fazia tudo com eles, porque eles faziam eventos, eles levavam para passear. Então eu tive muito convívio com essa pessoa. E foi aí que eu comecei a me sentir mais confortável com a pessoa, né? Porque geralmente as pessoas que cometem essas coisas, a criança está se sentindo segura ou confortável com ela, né? Para ela conseguir fazer isso de forma que não assuste, né? Então foi assim que foi acontecendo. Eu tinha acabado de chegar no Japão e estava me sentindo muito sozinha. E aí chega alguém que começa a te dar mais atenção, começa a te elogiar. Eu pré-adolescente, né? Então é muito fácil de induzir, muito fácil de levar, né? Então lá em Xiga todo mundo, a maioria soube. Tanto que muitos anos da minha vida depois, quando eu mudei de escola, porque logo que souberam, né? Logo que os meus pais descobriram, a gente foi dar parte na polícia. Né? Eles conseguiram me convencer disso, porque a princípio eu não queria, porque eu não conseguia ver a pessoa como uma pessoa ruim, porque pela forma que me induziu, eu acreditava que era uma pessoa boa. Sim. E aí quando os meus pais conseguiram me convencer, eu fui na delegacia, dei parte, né? O que é super desconfortante para uma criança, você ter que expor as coisas na frente dos teus pais, né? Sim. E aí eles me mudaram de escola, né, me colocaram no Colégio Latino, que foi um colégio excelente, o melhor que tem lá em Xiga. Quando eu mudei de escola, mesmo assim eu ainda ouvia as pessoas falando de canto, o boato rodava, né? Aí depois fui pra fábrica, o boato ainda continuava, então assim, a minha vida inteira foi com isso rondando a minha volta. Um fantasma, né? E ninguém chegava em mim para conversar, para saber a minha versão. E só hoje que depois de tratada, né, de resolver essas questões dentro de mim, depois que os meus pais foram embora pro Brasil, que eu me senti mais confortável de estar falando sobre isso, expondo isso, sendo meio que para não... privando meus pais de terem um acesso tão próximo sobre esse assunto, né? Acho que ficou mais fácil para mim estar falando sobre isso, porque é algo que precisa ser falado, né? Precisa ser exposto. Sim. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like